Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 1. Nós começamos no domingo passado a exposição deste livro. E nós daremos continuidade hoje a partir do versículo 12. Semana passada nós começamos as exposições em Eclesiastes, vimos os versículos de 1 a 11, e hoje nós continuaremos. Eclesiastes capítulo 1, versículos 12 a 18, eu farei a leitura e os irmãos estejam acompanhando. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta tristeza. Irmãos, Gonzaguinha na música O que é, ele disse o seguinte: e a vida? E a vida, o que é? Diga lá, meu irmão, ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão, mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo, é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver, ela diz que melhor é morrer. Pois amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser, sempre desejada. Por mais que esteja errada, ninguém quer a morte, só saúde e sorte. Qual o propósito da vida? Esta é a grande pergunta que Salomão quer responder. Nós vimos nos versículos anteriores, que no versículo 3, Salomão diz: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Que ganho tem o homem de tudo que ele faz na vida? Que ganho tem o homem de todo o seu trabalho, de todo o seu conhecimento, de todos os relacionamentos que ele construiu, de cada dia vivido, de cada compra realizada, de cada renúncia feita? Que ganho, que proveito, qual o sentido da vida? Salomão então procura responder nos versículos 4 a 11, dizendo que a vida é um sopro. Ele usa a palavra vaidade, que lá no hebraico significa vento, fumaça, sopro, névoa. E também é uma palavra que diz respeito a algo que é enigmático, porque de fato a vida é uma interrogação. Você percebe pessoas boas, socialmente falando, pessoas dignas, socialmente falando, na sociedade, que sofrem, que vivem uma vida difícil, ao ponto de eu e você olhar para elas e falar: meu Deus, o que essa pessoa fez por merecer tanto sofrimento? Ao mesmo tempo que você vê pessoas más, violentas, cruéis, tendo uma vida boa, tranquila e regalada.
e você fala, para e pensa, meu Deus, será que Deus não está vendo isso? Então a vida, ela é uma grande interrogação. E Salomão, ele vem dizendo que a vida, ela é um sopro, e que nós só encontramos saída e sentido para a vida quando nós olhamos acima do sol. Enquanto nós observamos a vida debaixo do sol, enquanto nós olhamos para este mundo sob a perspectiva deste mundo, a gente realmente não encontra motivo, propósito, razão, sentido para viver. Porque a vida parece uma coisa inútil, desnecessária. Uma coisa que não importa se você tem muito conhecimento, você vai morrer e vai ser enterrado do mesmo jeito que aquele que não concluiu nem o primário. E que não importa quanto dinheiro você tenha na sua vida, você será enterrado, não poderá levar esse dinheiro e vai ser enterrado do mesmo jeito que a pessoa mais miserável deste mundo será enterrada. E que não importa se você tenha plano de saúde ou se você vive sendo cuidado pelo SUS, no final das contas, ambos estarão debaixo da terra. E a pergunta de Salomão é: qual o sentido da vida? Quando nós vamos para os versículos 12 a 18, Salomão, ele traz uma estrutura dividida em duas partes, onde os versículos 12 a 14, ele mostra a sua busca pela sabedoria, e no versículo 15 ele apresenta um provérbio, para dar reforço ao que ele havia dito no 12 a 14. Ele fala no versículo 15, aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular, então por que tanto conhecimento? E aí ele vem continuando no versículo 16, 17, falando sobre a necessidade de crescer em conhecimento, e de que ele procurou conhecer muitas coisas, e que ele investiu tempo, que ele conheceu inclusive até mesmo a loucura. E aí no versículo 18 ele apresenta um outro provérbio para dar fundamento ao que ele disse no versículo 16, 17, dizendo: porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Conhecimento cansa. E é por isso que o título do nosso sermão de hoje é A Frustrante Busca pelo Conhecimento. A busca do conhecimento é algo cansativo. Vamos ver aí os versículos 12 a 15, que aqui Salomão apresenta para nós a vaidade de um mundo que não se pode alterar. Veja bem, versículo 12: eu, pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Nós vimos no sermão passado que o autor deste livro, chamado Eclesiastes, que também pode se chamar pregador, porque a palavra é a mesma, Eclesiastes e pregador é a mesma coisa. E esse pregador aqui, ele é Salomão, e Salomão estava sendo rei em Israel. E nós sabemos muito bem da história de Salomão, que ele, quando começou a governar, ele pediu a Deus sabedoria, porque ele sabia que para governar sobre Israel, depois do pai dele, que havia obtido grandes conquistas, ele precisava de muito conhecimento, ele precisava de competência. E então ele faz um pedido ao Senhor, e Deus o responde. Lá em 1 Reis, capítulo 3, de 8 a 12, nós lemos assim: teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo o coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. E aí quando a gente vai para o capítulo 4, os versículos 29 a 34, nós lemos o tamanho da sabedoria de Salomão, que diz assim:
Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Ezraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o hisopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Foi um grande biólogo. E aí, este homem, com essa tamanha sabedoria, ele escreve Eclesiastes dizendo assim: o conhecimento é cansativo. O conhecimento é muito cansativo. Geralmente a gente fala que sabedoria na Escritura significa viver de acordo com aquilo que se crê. Mas sabedoria também, existe a palavra sabedoria no hebraico, também significa obter conhecimento. E é nesse caso aqui que Salomão está dizendo, é a sabedoria pelo obter conhecimento, pela pesquisa, pela avaliação das coisas. Essa é a mentalidade dele. E quando a gente vai para a sociedade, nós percebemos que os homens, eles possuem um grande entendimento. Basta avaliar como andam os avanços científicos. Até mesmo nas falsas religiões, nós temos algum tipo de verdade, algum conhecimento daquilo que está de acordo com a vontade do Senhor. Olha o que disse Leonard Woolf, que é um publicista e teórico político britânico. Ele disse o seguinte, abre aspas: vejo de modo claro que alcancei praticamente nada. O mundo de hoje, a história do formigueiro humano dos últimos 5 a 7 anos seriam exatamente os mesmos se eu tivesse jogado ping-pong em vez de participar de comitês e escrever livros e memorandos. Portanto, vejo-me obrigado a fazer uma confissão um tanto ignominiosa de que numa longa vida tenho acumulado entre 150 e 200 mil horas de trabalho perfeitamente inútil. Fecha aspas. Quem disse isso foi um homem que escreveu mais de 20 livros sobre economia, literatura e política. Esse trabalho que Salomão fala aqui no versículo 13, esse enfadonho trabalho que Deus impôs sobre os homens, é a busca de compreender o sentido das coisas, o sentido da vida. E este trabalho Deus deu a Adão e a seus filhos. Quando a gente vai lá para Gênesis, quando Deus criou Adão, Ele deu a ele o trabalho de dar nome aos animais, de cuidar do jardim, de exercer um mandato cultural, ou seja, o homem tem que ser um grande pesquisador. A verdade é que a boa ciência é a ciência que ensina o homem a vasculhar a criação de Deus, a empreender o trabalho de conhecer essa criação para manifestar a glória de Deus e glorificá-lo. Esse é o objetivo da boa ciência. Não é encontrar nas coisas que podem dizer que Deus não existe, ou que as coisas vieram de uma consequência de fatos aleatórios, mas é revelar a grandiosidade do Criador. E quando o homem pesquisa, avalia, descobre, ele é conduzido a glorificar o nome do Senhor. Os grandes cientistas do passado foram cristãos, homens que conheceram muito
e que através das suas descobertas glorificaram o nome do Senhor. Mas o que Salomão está dizendo aqui nesse texto é o seguinte: essa busca pelo conhecimento, ela é frustrante porque nas coisas e nas pessoas nós não encontramos significado para a vida. A vida debaixo do sol, quando você conhece e o conhecimento vai avançando e você tenta entender o que você está fazendo aqui, para onde você vai, o que significa essa vida, você não descobre absolutamente nada, e por isso a vida é sem sentido, numa perspectiva debaixo do sol. Qual é o bem ou o proveito para os homens? Há uma diversidade, irmãos, no conhecimento. Há pesquisas a respeito de muitas coisas. O homem agora está fazendo de tudo para tentar levar o homem novamente na lua. Há um projeto agora para que nos próximos anos isso aconteça. E há um projeto de construir uma base lunar para que daquela base o homem tenha condições de ir a Marte. Há projetos e mais projetos e avanços. É bem verdade que muitas coisas avançaram com o passar dos anos, mas a palavra de Leonardo Wolff é muito interessante, porque quanto mais conhecimento a humanidade tem, menos a humanidade sabe do que de fato é o correto, glorifica, e menos a humanidade encontra sentido para a vida. E não é difícil você encontrar esses homens que tanto sabem, vivendo crises diversas em sua caminhada nesse mundo. Então, irmãos, a pergunta de Salomão é: qual o proveito ou qual a vantagem nessa vida? Porque ele chega à conclusão no versículo 14 que tudo é transitório. Olha o que ele disse aí no versículo 14: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, ou seja, tudo é vento, tudo é fumaça, tudo é neblina, tudo é um enigma, é correr atrás do vento. Você consegue correr atrás do vento? Você consegue pegar o vento? A vida eu apliquei, Salomão, e é o homem que escreveu 3.000 provérbios, o homem que escreveu mais de 1.000 cânticos, o homem que tinha uma sabedoria incrível, que falou a respeito de animais e plantas, discorreu a respeito de muitas coisas, e ele disse o seguinte: eu apliquei o coração no conhecimento e descobri que a vida debaixo do sol, ela não faz sentido. É nascer, viver, morrer, acabou. Não tem ganho nenhum. Não importa o quanto você conquista, tudo fica para trás. Não importa quantos diplomas você tenha, isso não vai fazer diferença nenhuma depois da morte. Não importa quantos amigos você tenha conquistado, isso não vai fazer diferença nenhuma. Não importa quantos bens você tenha, isso não vai fazer diferença nenhuma. E aí no versículo 15, ele traz um provérbio para sustentar o que ele estava dizendo: aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Olha o que escreveu Francis Schaeffer: todos os homens desejam profundamente algum significado, anseiam o sentido. Nenhum homem, independentemente de seu sistema teórico, contenta-se em se ver como máquina despida de sentido que pode e será descartada totalmente e para sempre. O homem, ele tem problema com o significado da vida. Olha o que disse Stephen Hawking, um astrofísico muito famoso, abre aspas:
Somos apenas uma raça avançada de macacos num planeta pequeno, de uma estrela muito mediana, mas nós podemos compreender o universo. Mas como disse Salomão, o conhecimento de Stephen Hawking é vaidade, é correr atrás do vento. Porque por mais que o homem conheça o universo, há muita coisa para se conhecer. O homem não conhece nem o que está debaixo, no mais profundo do oceano, e está tentando descobrir o que tem em Marte, se a gente não sabe nem como é a profundeza do oceano. Então, irmãos, quando Salomão ele junta o versículo 15 com o versículo 18, que são os dois provérbios, ele diz o seguinte: não dá para consertar nada. O que Salomão está nos ensinando com isso tudo? Somente uma intervenção divina pode resolver as coisas. Porque é a conclusão que ele vai chegar no capítulo 12. Muitos acreditam que a solução do mundo é a educação. Porque se os homens forem educados, porque se as crianças forem para a escola, porque se a maioria da população fizer uma faculdade, quando nós chegarmos num período onde a maior parte da população brasileira tiver graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, nós teremos um mundo melhor, porque a educação salva. Coisíssima nenhuma. Coisíssima nenhuma. A educação não é redentora. Quanto conhecimento que o homem acumulou no decorrer de séculos, e o homem continua com os mesmos problemas de séculos atrás. É bem verdade que hoje nós não encontramos com tanta facilidade pessoas morrendo com um resfriado, como morriam na Idade Média. Mas os mesmos problemas do homem da Idade Média estão no homem do século 21. E o conhecimento não resolveu nada no que diz respeito a isso. A expectativa de vida, irmãos, não pode ser alterada. A gente de vez em quando vê assim, não, porque a gente tem que fazer alguma coisa. Eu até entendo os políticos quando fazem isso, porque tem um motivo. Não, porque nós precisamos fazer uma reforma da Previdência, porque a expectativa de vida do homem aumentou, as pessoas estão vivendo mais. É verdade que as pessoas estão vivendo mais quando você compara em alguns períodos anteriores, mas a verdade é que existe um limite que já foi imposto por Deus, e o homem não vai conseguir viver mais do que isso. É bem verdade que os patriarcas viveram centenas de anos, mas depois do dilúvio, Deus disse a Noé que a expectativa de vida seria 120 anos. Tanto é que Moisés escreve no Salmo 90, versículo 10, que o homem viveria até 70 e 80, o que passasse disso seria canseiro e enfado. Então, por mais que a ciência avance, ela não fará com que o homem viva 200 anos, 300 anos, porque Deus já impôs um limite na humanidade. Não importa. E existem muitas coisas que a gente gostaria de mudar. Uma delas é a expectativa de vida. A gente queria poder fazer com que o homem vivesse mais. Mas Salomão fala: aquilo que é torto não se pode endireitar. A gente gostaria de resolver uma série de coisas. Os homens estão lutando há anos para tentar resolver o problema no mundo, da fome no mundo. Isso não vai resolver. O homem tenta de todas as formas acabar com a poluição. Isso não vai resolver.
O desmatamento, a corrupção política, o desequilíbrio econômico dos países, as guerras e etc. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Os problemas do mundo não podem ser resolvidos pelo homem, que é o problema do mundo. Somente uma intervenção divina pode resolver as coisas. Somente Deus pode redimir. Somente Deus pode trazer sentido à vida. E aí nos versículos 16 a 18, Salomão disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isso é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. O poeta modernista Ezra Pound disse o seguinte, abre aspas: durante toda a minha vida acreditei que sabia algo, mas então veio um dia estranho em que percebi que eu nada sabia. Sim, eu nada sabia. E assim as palavras se tornaram sem sentido. Richard Dawkins, ateu evolucionista, concluiu que a existência humana é nem boa nem má, nem gentil nem cruel, mas simplesmente indiferente. Indiferente a todo o sofrimento, sem qualquer propósito. É assim que pensam os homens debaixo do sol. A conclusão que eles chegam. Porque a vida debaixo do sol, ela não tem sentido. Por isso que para o ateu, a vida nesse mundo, você vive e deixa um legado para a sua família, para a humanidade, mas morreu, acabou. Tudo é matéria. O romancista turco Orhan Pamuk, ele diz o seguinte: inacabada, a vida de alguma forma deixa a desejar. O homem sem Deus, o homem sem Cristo, ele não vê significado na vida. Por isso que Salomão fala que a conta não fecha. A conta não fecha. A grande verdade é que a vida é uma equação matemática que não se conclui. Numa perspectiva, volto a dizer, numa perspectiva debaixo do sol. É uma conta matemática que não se fecha. A sabedoria humana, irmãos, não pode dar resposta para o sentido da vida. Você não vai encontrar nenhum filósofo, nenhum sociólogo, nenhum psicólogo, nenhum teórico desse tempo que explique o sentido da vida, o significado da vida e a realização que é viver. Eles não sabem, eles não têm a resposta. Eles mesmos estão nessa busca e não conseguem chegar no sentido da vida. Salomão fala no versículo 17 que ele aplicou o coração a conhecer a sabedoria e também a saber o que é loucura. E aqui talvez Salomão, como nós falamos no domingo passado, provavelmente Salomão escreveu o livro de Eclesiastes depois de todas as burradas que ele fez na vida. Depois de ter se envolvido com as mulheres idólatras, depois de ter se envolvido com os ídolos dos povos, depois de servir aos falsos deuses, até que ele acordou para a vida. E aí quando ele acordou para a vida, ele escreve aqui que ele conhece a sabedoria, mas ele também conhece o que é a loucura. Ele sabe o que é a estultice, ele sabe o que é, me desculpem a expressão, a burrice. Eu sei o que é ter muito conhecimento e eu sei o que é ter pouquíssimo conhecimento ao ponto de se dobrar aos falsos deuses e a fazer aquilo que desagrada o meu Deus. Salomão sabia os dois lados. A grande verdade, irmãos, é que esse texto ele nos ensina algo muito interessante. Você pode estudar todas as filosofias,
você pode pesquisar todas as religiões, você pode fazer todos os cursos de aprimoramento pessoal, e mesmo assim você chegará na frustração. Você pode acumular na sua gaveta diplomas e mais diplomas, e você poderá chegar no final frustrado. Eu particularmente, irmãos, eu gosto muito de estudar teologia, gosto muito de estudar música, futebol, política, eu gosto muito de estudar. Só que uma coisa que me dá um pouco de cansaço é que por mais que eu estudo, eu descubro que eu tenho que estudar mais. E aí eu me lembro da frase de Sócrates, né? Eu só sei que nada sei. Você vai lá estudar política e lê livro, lê um livro, lê 2, lê 3, lê 10, lê 20, daqui a pouco fala assim, eu acho que eu já sei tudo. Não, tem mais coisas para estudar. Aí você vai para a música e essa progressão harmônica, não sei o que e tal, e aparece um cara que faz uma progressão completamente diferente, você fala assim, de onde que esse cara tirou isso? Aí eu vou ter que ir lá estudar então esse negócio também. Aí você está estudando teologia, você acha que pregou Eclesiastes com perfeição, aparece um que pregou e viu um negócio no texto que você não tinha avaliado, você fala, meu Deus do céu, eu não tinha visto isso, aí deixa eu estudar. E aí você vai estudar futebol, e aí você vai avaliando como é que são as táticas, etc., o posicionamento dos jogadores e tal. Aí aparece um Pepe Guardiola da vida que muda tudo e bagunça o negócio, e você fala, meu Deus, que homem doido é esse? Que faz um trem acontecer, que torna um time poderoso desse jeito. E você vê que quanto mais você estuda, mais você precisa estudar. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu falei com a minha mãe assim, eu vou terminar o ensino médio e acabou. Aí inventei de fazer o curso de música. Aí, não satisfeito, fui fazer o curso de teologia. Aí daqui a pouco estou desejando mestrado. E nunca para. E aí quanto mais você estuda, mais você sabe que você precisa estudar mais. E quanto mais graduação você tem, mais você sabe que você não sabe nada. E você percebe um oceano de conhecimento à sua frente e você fala, a vida é muito curta para saber de tudo. É igual assistir série e filme, né? Você abre um stream igual a Netflix, você fala assim, vou assistir esse filme tudo. Não assiste nada, pai. É filme demais, é série demais. Você tem que escolher alguns e assistir. A vida é curta demais para assistir todos os filmes que são lançados e todas as séries que são lançadas. A verdade é que o conhecimento é frustrante. O conhecimento, sabe o que ele faz conosco, irmãos? Ele revela a nossa impotência. Você já parou para pensar num médico que tanto estudou, 6 anos, depois fez todos os cursos que ele precisou fazer, se torna um excelente profissional, de um conhecimento vastíssimo na vida. Vamos pensar num cardiologista, um cara que estudou tudo a respeito que você possa imaginar sobre o coração, e ele está diante de um paciente que sofre uma parada cardíaca, e ele que conhece muito de coração não pode fazer absolutamente nada. Conhecimento mostra a nossa impotência. Então, irmãos, a sabedoria, quando considerada a parte de Deus, o conhecimento fora de Deus, é sem sentido. Mas quando a gente encontra sabedoria em Deus, tudo faz sentido. Segundo Ginsburg, a sabedoria humana, ela destrona Deus e deifica o homem, pretendendo dar-lhes reis e regras para torná-lo feliz por meio delas.
Mas quando a gente encontra a sabedoria em Deus, a gente encontra o sentido da vida. Olha o que disse Jeremias: não se glorie o sábio na sua sabedoria, o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Por isso que Salomão, no capítulo 1 de Provérbios, diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Olha o que disse Paulo em 1 Coríntios 1, versículo 19: destruirei a sabedoria dos sábios. E lá em 1 Coríntios capítulo 1, Paulo fala que a loucura da sua mensagem, vista pelos homens, na verdade é sabedoria. E a sabedoria dos homens, na perspectiva de Deus, é loucura. Porque a mensagem da cruz para os homens é loucura, é estutícia, é burrice. Mas a sabedoria dos homens, na perspectiva de Deus, é que é loucura, é estutícia, é burrice. Jesus Cristo, irmãos, o qual a Bíblia se descreve como sabedoria de Deus, é o caminho da esperança para o homem neste mundo debaixo do sol. Você só vai encontrar significado para a sua vida quando você estiver em Cristo. O significado da vida não está na sabedoria que você adquire com o passar dos anos, mas o significado da vida está na sabedoria que você encontra na sabedoria de Deus, que é Cristo Jesus. Disse Jay Adams: Deus organizou a vida em um mundo pecaminoso e amaldiçoado de tal forma que decepciona aqueles que buscam satisfação em qualquer coisa que não seja nele. Jesus veio endireitar o que está torto. O homem não pode endireitar o que está torto. Cristo veio para endireitar. Não tem aquela musiquinha que a gente canta para as crianças? Havia um homenzinho torto que morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. O único que endireita a vida é Cristo, que faz com que a vida tenha significado. Se seguirmos Jesus e a sua sabedoria, irmãos, a gente não vai ficar dando murro em ponta de faca, tentando endireitar as coisas que a gente não tem competência para endireitar. A gente sabe que Ele é quem endireita, Ele é quem conduz, Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos dá sabedoria. Em Cristo a conta fecha, a equação fecha. A equação da vida fecha em Cristo Jesus. E a gente sabe que em Cristo a nossa aflição atual, ela não vai durar para sempre. Inclusive as lutas que nós enfrentamos nesse mundo. Logo, logo os nossos sofrimentos terão passado. E para sempre nós teremos alegria. Estaremos com Jesus pelos séculos dos séculos e encontraremos nele todas as respostas das perguntas que nós temos, porque Ele responde todas as perguntas existenciais que o homem possui. Então, meu querido, a pergunta que fica para você é: em que ou em quem você tem confiado? Você tem confiado na sua sabedoria, no seu conhecimento ou no conhecimento da humanidade? Ou você tem confiado na sabedoria de Deus, que é Cristo? Descanse na sabedoria de Deus, que é Cristo. E então você vai encontrar significado para a vida, razão para viver e sentido da existência.